Uma reunião hoje pela manhã, passamos para os nossos secretários e agora às 18 horas teremos reunião com todos os servidores, porque o que foi definido ontem não afeta imediatamente Timóteo. Nós temos muito o que discutir ainda no TSE. O Supremo tomou, pela segunda vez, nós já imaginávamos que ocorreria isso mesmo, porque ele opinou em outubro pela definição da retroatividade de uma lei para prejudicar o réu, o que, ao nosso entender, é uma verdadeira rasgar a Constituição. Isso nunca ocorreu no Brasil, sabe-se lá por quê, e não entra agora nessa questão também, mas essa é a definição do Supremo. Mas no caso de Timóteo, diferente de alguns outros prefeitos, que nós percebemos, inclusive, na leitura dos votos ontem que nós acompanhamos, Timóteo vai passar por novas avaliações. Nós temos características interessantes. A primeira, por exemplo, é o fato de que ontem ficou mais ou menos definido que qualquer prefeito que tivesse se candidatado por uma liminar, entende que liminar é uma autorização até que haja o julgamento da causa. E se ele quis candidatar, ele correu o risco de candidatar. No caso de Timóteo, eu não candidatei por liminar. No caso de Timóteo, na quarta-feira anterior à eleição, nós tivemos o nosso julgamento no TRE e aí eu fui candidato com o registro deferido. Então, eu tinha autorização da legislação do Tribunal Regional Eleitoral para ser prefeito. Então, isso requer discussões que nós vamos estar levando para o Tribunal Superior Eleitoral, para o TSE. Junto comigo, eu tenho outras. Algumas prefeituras, inclusive, já ganharam, alguns prefeitos já ganharam no TSE, que está parado. Então, já houve a votação, já era para estar definido isto. Então, isso vai requerer discussões no TSE, e, inclusive, uma outra discussão que pode até retornar ao Supremo, que é a questão da coisa julgada. No meu caso, a coisa já está julgada, já há uma definição. Então, em cima da coisa julgada, pode haver interferência, mesmo que seja do Supremo. Então, isso será levado. Então, o que eu penso é o seguinte: a situação gera uma certa instabilidade? Sim, claro, gera instabilidade. Foi isso que eu conversei com meus secretários hoje. Não fiquem parados na instabilidade. Nós temos um compromisso com a cidade de Timóteo. Eu tenho um compromisso com Deus que me colocou aqui. Então, a nossa administração, o nosso pique de trabalho continua do mesmo jeito. E olha, vai haver surpresas muito boas, porque eu ainda acredito que nós vamos sair vencedores. Eu ainda creio que haverá pelo TSE um entendimento de que depois que você autoriza alguém a ser candidato, nem o Supremo pode tirar. Se for preciso, voltemos ao Supremo para rediscutir. Mas eu acredito mesmo. Então, a condição nossa é uma condição tranquila, é uma condição que eu tenho tentado passar tranquilidade para os servidores, para a comunidade, até para a oposição, porque a oposição vai no quanto pior, melhor, e aí, às vezes, atrapalha o andamento e prejudica a comunidade. Então, eu estou muito tranquilo, continuo prefeito, continuo trabalhando, continuo com o pique, transferindo para todas as pessoas que querem ajudar Timóteo a vontade de estar presente, de estarmos juntos, e vamos aguardar o desenrolar das coisas, que provavelmente vai lá para os seus meses para frente. Prefeito. O senhor acha, prefeito, que a sua ação é diferenciada em relação aos prefeitos que estão aí nessa lei? Completamente diferente, né? Completamente. Alguns dos prefeitos, eles são seu registro deferido. Então, eles fizeram o primeiro por liminar, eles foram candidatos por liminar, e eu não fui candidato por liminar. Eu fui candidato com registro deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Isso já me diferencia de muitos prefeitos, embora acredito que tenham outros prefeitos também nessa situação. Um outro que diferencia muito Timóteo é que lá em 2010, quando houve um julgamento, no acordo de 2010, outra coisa transitada e julgada. No acordo de 2010, já definia, olha, mantenho, porque o TRE tinha me dado 8 anos de inelegibilidade. Quando eu fui para o TSE, eles mantiveram o afastamento, mas reduziram de 8 para 3 anos a pena de não poder se candidatar, de inelegibilidade.
Então isso já é também uma coisa clara, isso já estava definido para mim. Por isso que eu coloco que a minha definição de ser candidato foi muito clara, porque eu tinha isso escrito por um colegiado, não é monocrático, por um colegiado. Então eu acredito mesmo que haverá novas discussões, nós vamos para em pauta, nós vamos correr atrás, nós esperamos ser independente do Tribunal do Supremo, mas que o pensamento dele é em cima da retroatividade. Ali não foi discutida a coisa do caso. Ali não foi discutida essa questão. Então nós temos condições de estar recorrendo, condições de estar lutando, porque nós achamos que é legítimo, que é uma eleição, o povo de Timóteo decidiu por estar escolhendo a gente para estar à frente, então nós vamos junto com eles lutar pelos nossos direitos. Prefeito, depois dessa votação, as especulações nas redes sociais começaram, nomes virtuais de candidatos, datas de novas eleições. O que o senhor tem para falar disso? Já me perguntaram mais cedo até se eu sou candidato. Né? Existe até uma outra definição, verdade, existe uma outra definição, que é a questão da superveniência. Até muito pouco tempo atrás, a data que se definia era a data da diplomação para ter direito. Bom, a eleição foi dia 3, a minha pena terminava dia 5. Isso de 2016, não de 2018 agora. Uma outra questão. Aí, se houver novas eleições, é a pergunta que eles fazem: você é candidato? Não sei, quem sabe? Não sei. Depende de poder, depende de não ser por liminar, porque se fosse por liminar, eu teria desistido, mas não foi por liminar. Eu fui legalmente candidato. O meu registro foi deferido. E outras pessoas, aí sim, acredito que todos os candidatos estão agora se perguntando se vale a pena ser candidato ou não, se vão ser candidato. Porque isso aí é o que a mídia promove, é o que a gente vê no meio da rua e tal. Eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação hoje é lutar pelo que eu acho que é legítimo, que é lutar pelo meu mandato, né? E depois, se houver momentos diferentes, a gente vai pensar sobre isso. Por enquanto, nenhuma definição. Que tenham tranquilidade. Essa instabilidade política não afeta a qualidade, a competência e a vontade de fazer Timóteo melhorar cada dia mais. Então fiquem tranquilos, porque os postos de saúde estão funcionando, melhorando cada vez mais. Fiquem tranquilos, porque a limpeza pós-chuva, que é uma grande crítica, é isso mesmo, mas não é aqui não. É todos os jornais que eu vou ver, não tem um jornal que não tem uma matéria de limpeza, de buracos, porque é pós-chuva, é isso mesmo que acontece. A grama cresce mais que a nossa capacidade de cortar. Não é só na rua não, no sítio, na casa, em todos os lugares. Fiquem tranquilos, a prefeitura está trabalhando num pique bacana, nós não chebamos, né? Nós não deixamos de trabalhar e nós vamos melhorar cada vez mais. Estamos com projetos que continuam em andamento, já fizemos a UPA, o reinício das obras da UPA, que nós vamos inaugurar. Agora, recente agora, nós vamos fazer o Corujão, vamos colocar o Corujão, nós vamos fazer através do Cidade, estamos buscando saúde. Todos os projetos da nossa administração continuam no mesmo pique que antes. Não mudou em nada. Comunidade, fiquem tranquilos. Vocês perceberão na sua casa que não mudou nada, porque nós não vamos diminuir o pico de trabalho em função deste novo momento político.